pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa aula, certo? Hoje vamos falar sobre um indicador financeiro muito utilizado pelo mercado de capitais e nos balanços comerciais, tá? Quando eu falo mercado de capitais, é na bolsa de valores, certo? Esse indicador chama EBITDA, ou como os americanos até falam, EBITDA. Mas professor, o que significa isso? EBITDA significa Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O que seria isso? O meu lucro antes dos juros, dos impostos, depreciação e amortização, certo? Então, no português seria o nosso LAGIDA, antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Aqui no Brasil a gente diz os dois termos, certo? Ou EBITDA ou nome LAGIDA, certo? Esse indicador, ele não é um indicador contábil, ele é um indicador financeiro. Então a instrução da CVM faculta as empresas, é voluntário as empresas divulgarem essa informação aqui. Porém, essa informação tem que vir da onde? Das minhas demonstrações, da minha DRE. Não posso surgir com número do nada, certo? Mas professor, o que seria o EBITDA? O EBITDA seria o lucro operacional da minha companhia, certo? Retirando todos os ganhos e perdas de outras naturezas, certo? Das naturezas financeiras, de coisas que não, teoricamente, não afetam a minha operação. Eu só quero medir o quanto que eu consigo, o meu potencial de geração de caixa dentro da minha operação, certo? Então, para isso, eu vou desconsiderar o quê? Dados de despesas financeiras, impostos sobre o meu lucro, certo? A minha depreciação, porque a depreciação ela é um valor contábil, e a minha amortização, que é a amortização do meu ativo intangível, certo? Então, vamos aos exemplos. Pessoal, um exemplo simples aqui. Imagine que nós tenhamos uma pizzaria, certo? Onde a gente vende R$1.000 de pizza, certo? Eu tenho aqui uma receita, vendas, tá? De R$1.000, certo? Se eu desconsiderar, eu tenho vendas de R$1.000, porém eu tenho custos e despesas no valor de R$700, certo? Eu tenho um lucro de R$300, beleza? Esses R$300 gerou caixa? Não necessariamente. Por quê? Imagine que desses R$1.000 que eu vendi aqui, eu vou receber só daqui 6 meses. Eu estou vendendo a prazo. Daqui 6 meses. Porém, os meus custos e despesas, o que eu tenho ali? Eu tenho custo com fornecedor, eu tenho despesa com funcionário, eu tenho um monte de coisa para pagar na hora, certo? Só que eu não vou pagar em 6 meses. Eu vou pagar daqui 1 mês, certo? Ou agora, ou à vista. Certo? Então, eu tenho uma despesa e um custo antes de eu receber. Gerou R$300 no meu caixa? Não. Então, quando eu falo de EBITDA, eu estou falando do meu lucro operacional, certo? Mas isso necessariamente não gerou caixa para mim, certo? O EBITDA tem como vantagem eu conseguir o quê? Fazer uma comparação entre produtividade e eficiência da minha operação.
Como eu mostrei aqui no exemplo, eu só estava falando do meu custo e despesa para mim produzir a pizza. Aqui eu não estou falando de impostos e depreciação de máquinas, porque isso daqui eu não considero, certo? Eu estou falando apenas de operação, o quanto a minha operação é eficiente, ela pode potencializar para gerar caixa. Porém, o que acontece? O EBITDA a gente não pode analisar sozinho. Eu tenho variáveis como os indicadores de capital de giro que não entram, como esse exemplo aqui, que não entram na minha análise do EBITDA, que são o quê? O meu prazo de fornecedores, meu prazo de recebimento, isso é o meu capital de giro, certo? Pessoal, um exemplo do cálculo, como que a gente calcula o EBITDA. A partir da nossa DRE, certo? Nós temos a nossa DRE. Eu tenho aqui a minha receita de vendas, 180 mil, tenho aqui minhas despesas, certo? Tem meu custo, tenho minhas despesas administrativas, minhas despesas financeiras, meus impostos e meu lucro, certo? E como que eu calculo o EBITDA, certo? Primeiro a gente tem que partir do nosso lucro líquido. Pode ser a partir de um prejuízo? Pode ser a partir de um prejuízo, certo? É que nesse caso aqui a gente fechou com o nosso lucro líquido de 20 mil. Mas a gente pode começar. Aliás, o EBITDA ele é utilizado por causa disso. Independente do meu resultado, se ele deu lucro ou deu prejuízo, eu consigo fazer uma análise do EBITDA. Por quê? Eu estou avaliando apenas a minha parte operacional, certo? Não a minha parte financeira, a minha parte, meu ciclo operacional, não a minha parte de pagamento de impostos, a minha parte de despesas financeiras, ganhos financeiros, certo? Então, o que eu vou desconsiderar para usar o EBITDA, para calcular o EBITDA? Primeiro, eu tenho aqui minhas despesas administrativas. A depreciação, ela não tem efeito caixa, como eu já expliquei. A gente não paga fatura de depreciação. É apenas um valor que diminui o nosso bem contabilmente. Porém, ele não está deixando de existir por causa da depreciação, certo? E você não paga a depreciação. Então, a minha despesa de depreciação, que é menos 5, ela vai voltar aqui. Ela vai voltar, certo? Que outra conta aqui eu tenho que considerar também? Vai entrar no meu... Eu vou desconsiderar no meu EBITDA a minha despesa financeira, certo? Porque eu não estou falando, ela não entra no meu ciclo operacional. Eu não vou deixar de produzir se eu não pagar juros ou se eu ganhar com dividendos, essas coisas, certo? Isso não afeta a minha operação, certo? Então, se eu tenho uma despesa de 8 mil aqui, ela vai voltar. Despesa financeira, que seria o quê? Os juros sobre os empréstimos. E por último, os meus impostos. Então são 3 coisas que eu vou desconsiderar: depreciação ou amortização, despesa financeira, certo? E meus impostos, só que os meus impostos não aquele a pagar, é meus impostos sobre o lucro, é o que está na DRE, é o imposto sobre o meu lucro. Eu tenho a provisão de IR, que é sobre o lucro, certo? Então aqui, se eu tiver, então eu tenho que pagar o IR aqui, impostos, ou podem marcar aqui provisão de IR, só um minuto, vou marcar aqui impostos, melhor, meus impostos sobre o lucro, 14 mil, certo? Qual vai ser o meu EBITDA nessa situação aqui? 20 mil mais 5, 25 mil.
mais 8, 33, mais 14, 47 mil. Então, o que isso significa? Que o meu ciclo operacional tem potencial de gerar 47 mil reais, certo? Porém, essa análise não pode ser feita sozinha. Ela tem que ser feita analisada o quê? Através do indicador chamado margem EBITDA, primeiro, por segundo, certo? Primeiro eu tenho que chegar no meu EBITDA, que eu tenho aqui um potencial de geração de caixa através da minha operação. Viu? Eu tirei tudo aquilo que afeta ali o meu lucro, mas que não afeta a minha operação, certo? Isso daqui não afeta a minha operação. Então eu tenho uma EBITDA de 47 mil. Só que esse indicador só é utilizado através da análise com a margem EBITDA, que eu vou explicar agora. Fiz o meu EBITDA. Agora eu quero saber quem? A minha margem EBITDA. Então eu vou pegar as informações lá do DRE, da minha receita de vendas. Perdão, inverti aqui, viu? É EBITDA sobre a receita de vendas. Então, o que é minha margem EBITDA? É meu EBITDA dividido sobre as minhas vendas. Então, aqui eu tenho meu EBITDA de 47 mil reais dividido pela minha receita de 180. Vamos fazer essa conta. Cheguei aqui no indicador de 0,26. O que isso significa? Significa que para cada R$1 vendido, por isso que eu pego as minhas vendas, eu consigo lucrar 26 centavos com a minha operação. Eu consigo gerar caixa de 26 centavos. Certo? Só que o EBITDA, ele não pode ser usado sozinho para uma análise de empresa, certo? Ele tem que ser usado com outros indicadores. Tem que ser usado com o balanço patrimonial, tem que ser analisado a nossa DRE. Não é o EBITDA que vai verificar a minha saúde da empresa, certo? E o EBITDA tem a vantagem do quê? De eu fazer comparações com outras empresas. O EBITDA é muito utilizado para comparativos. Onde eu quero investir? Eu pego o EBITDA de várias empresas e comparo a operação de empresas do mesmo segmento ou também empresas que são do mesmo segmento, só que ficam em países diferentes, certo? Porque assim, eu estou falando só de operação, eu não estou falando da tributação de cada país, visto que cada país ele muda, certo? Então, voltando, recapitulando. O EBITDA é muito utilizado para mim ver o potencial de geração de caixa de uma companhia, a fim de eu avaliar a minha eficiência e produtividade do ciclo operacional, certo? E o resultado eu consigo ver o quanto que eu posso gerar para cada real vendido. Essa análise é feita em comparativo com outras empresas. Então, até o próximo vídeo e os exercícios.